Olá, boa noite. Vamos iniciar nossa evangelização com a Bíblia Sagrada. A visão sobre um carneiro e um bode. Hoje vamos estar lendo o livro de Daniel, capítulo 8. Que o Senhor Jesus dê entendimento e sabedoria desta palavra, que Ele possa falar em nossos corações. Amém? No capítulo 8 de Daniel diz: No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade de Suzã, que é província de Eleão, e vi que estava junto ao rio Arno. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mais um mais alto do que o outro. E eu mais alto, subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele, com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres. Pois não havia força no carneiro para lhe resistir, o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. E não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força queimou-se-lhe o grande chifre. Em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e o pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um salto que falava, e disse outro santo. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Ele me disse: até 2.300 tarde e manhã, e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem. Eu ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritava e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, mais para perto de onde eu estava. Ao chegar a ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí, sem sentidos, o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava, e disse: eis que te farei saber
o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Ou tem sido quebrado, levantado-se 4 em lugar dele. Significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual ao que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levanta-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estúpidas destruição. Prosperará e fará o que lhe aprove. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano no seu coração, e se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e trarei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso, entro na tua santa e gloriosa presença, Pai, mais uma vez para apresentar, Pai, a minha vida e de todos, meu Pai, que tem evangelizado, que tem ouvido esta palavra, que temos orado junto, meu Pai, pela nossa nação e pelos dias difíceis, Pai, que está sobre a terra. Seja o Senhor, meu Pai, reinando em nossos corações, nos dando sabedoria, nos dando entendimento. Seja o Senhor nos guardando, Pai. Seja o Senhor nos livrando, meu Pai, de todo o mal, das maldades, das invejas, das confusões, de pessoas maldosas, mal intencionadas. Seja o Senhor tocando, ó Deus, na minha vida e de todos desta rede social. Pai, eu também apresento os pedidos de oração. Eu te apresento os senhores e as senhoras. Eu apresento as crianças, Pai, da nossa nação e dos países, meu Pai, dos 4 cantos desta terra. Seja o Senhor guardando, seja o Senhor livrando, ó Deus. Senhor Jesus, eu peço em especial pelo esse que está enfermo, meu Pai, que para a medicina não tem cura, mas o Senhor é médico dos médicos. O Senhor é o que dá a última palavra. E é impossível aos olhos humanos, mas é possível ao Senhor, Deus. E eu coloco essas 2 vidas nas suas mãos, na certeza da vitória. Também eu te apresento os pais, Pai. Eu te apresento a família. Visita esse que está com problema de depressão, angustiado, triste, abatido. Nada conforta esse coração. Seja o Senhor tocando nestas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entrego, meu Pai, a minha vida e de todos nas suas mãos, na certeza da vitória, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.